Relacionamento amoroso, relacionamento conjugal, namoro, chame da maneira como você preferir. O meu nome é Lucas Rigoni, eu sou psicólogo aqui na Eureka. Tô com saudades de vir aqui conversar com vocês, pessoal. E hoje eu trago 5 maneiras da gente melhorar o relacionamento com aquela pessoa que a gente gosta bastante, aquela pessoa com a qual a gente quer passar bom tempo da nossa vida, né, ao lado dessa pessoa, ou quem sabe a vida inteira, né? Então essas atitudes, isso que a gente vai conversar hoje, servem para relacionamentos que estão começando e relacionamentos que já estão há um bom tempo, tá bem? Então antes da gente falar sobre essas atitudes, a gente precisa conversar um pouco sobre o que causa a dificuldade no casal, o que geralmente chega como demanda na clínica, nos tratamentos, né, que a gente procura tratar com os casais. A gente pode pensar, geralmente, que são situações mais transversais, situações mais graves, né, algum grande conflito que aconteceu na história do casal e aí começou a gerar uma grande briga, um grande desentendimento. Mas, na verdade, o que causa maior dificuldade, que vem de uma maneira insidiosa, vem se acumulando, são as dificuldades em lidar com diferentes opiniões, diferentes valores de vida e na dificuldade em comunicar isso para o parceiro, para a parceira durante uma relação. Então a gente tende a falar muito sobre traição, sobre uma grande briga, sobre um grande desentendimento e essas coisas que vão acontecendo em menor dose, mas mais frequente, que vão causando dificuldades no dia a dia, na rotina do casal, mas acabam sendo menos faladas porque são menos impactantes, mas é ali que a gente precisa cuidar. Então vamos lá, 5 atitudes que eu trago aqui pra gente pensar hoje. Você pode deixar nos comentários, pode mandar pra gente aí mais algumas que você pense, que você gosta de levar no seu relacionamento, que você acha que ajuda bastante. Primeiro, valorize o seu relacionamento no dia a dia. Não deixe de valorizar o seu relacionamento. Acontece que depois daquela fase de conquista, depois daqueles primeiros meses, muitas pessoas parece que acabam relaxando um pouco nessas atitudes, nesses comportamentos de valorização. Por exemplo, aquele casal que começa dando bom dia, boa noite, falando bastante durante o dia como que a outra pessoa está por mensagem. Depois que passa os primeiros meses, parece que começa a se distanciar um pouco, né? Mas pense que um relacionamento ele precisa ser construído e valorizado diariamente, aos poucos. Pense como a metáfora que a gente traz aqui na Eureka, como de uma planta que precisa ser regada constantemente e aos pouquinhos. Continue dizendo bom dia, boa noite, se era algo que vocês priorizavam, é algo que vocês valorizam. Continue fazendo aqueles jantares especiais no fim de semana, se era algo legal que vocês faziam e deixaram de fazer. Então continuem valorizando. Não é porque passou a fase da conquista que tá tudo ganho, tá tudo pronto, tá tudo estável, agora não precisa mais investir. Regue a plantinha do relacionamento diariamente. Segundo ponto aqui importante de atitude pra gente ter na nossa visão de relacionamento. Aprenda a diferenciar verdades de valores. Então todo mundo carrega consigo na sua história alguns valores de vida. Essa dificuldade na comunicação pode acontecer por essas diferenças de valores. Imagina alguém que cresceu numa família, por exemplo, numa casa em que o trabalho era valorizado acima de tudo. E a outra pessoa, ela cresceu numa família em que lazer, momentos de alegria, momentos de descontração eram valorizados acima de tudo. Imagina que isso pode dar um conflito na hora de programar o fim de semana. O outro vai querer ficar trabalhando e o outro vai querer se divertir, fazer coisas de lazer. Ou então imagina que eles estão no meio de uma situação de lazer e vem uma reunião inesperada. Esse aqui que valoriza o trabalho, talvez vá querer ir lá pra reunião e o outro vai ficar um pouco sem entender, um pouco frustrado, chateado. Então, essas dificuldades nessas opiniões e valores precisam ser comunicadas e tratadas. E aí tem uma segunda parte nisso, que é aprender a diferenciar o que é um valor seu, que você carrega da sua história, e o que é uma verdade para todos os relacionamentos. Então, a gente pode chegar assim pensando, que em todo relacionamento a gente tem que priorizar sempre os momentos de lazer. Não pode priorizar trabalho quando eu tô com a pessoa. E talvez isso seja um valor que você aprendeu na sua história, mas que não seja o valor da pessoa e não seja uma verdade universal para todos os relacionamentos. Aprenda a negociar esses seus valores com o seu parceiro, com a sua parceira. Falando em negociar, esse é o terceiro ponto aqui. Use a linguagem do eu. Quando a gente vai comunicar e tentar negociar, dizer o que eu tô sentindo pro meu parceiro, pra minha parceira, que isso que é importante na comunicação, eu dizer como eu estou me sentindo. Eu senti que eu posso confiar para comunicar a minha emoção para a pessoa. E quando eu vou comunicar algo que eu gostei que a pessoa fez e algo que eu não gostei que a pessoa fez, em ambas eu utilizo a linguagem do eu. Então veja bem, quando eu vou dar uma crítica, quando eu vou falar algo que está me desagradando, eu posso chegar de uma maneira menos agressiva, mais acolhedora, dizendo como eu me senti. O que a gente costuma ver, o que as pessoas na maioria das vezes fazem, é chegar pontuando uma falha, uma falta no outro. Então, porque você não fez isso, porque você é uma pessoa que não se pode confiar, você fez tal coisa e aí acabou com o nosso relacionamento e tá estragando o nosso fim de semana aqui, etc. Então, vamos utilizar mais a linguagem do eu. Quando você chega falando como você se sentiu,
reagiu, a outra pessoa ela está mais pronta, mais para acolher aquele seu sentimento. Quando a gente critica uma pessoa, chega criticando no outro, ela tende a se defender, ela tenta rejeitar essa informação e talvez ela se sinta agredida e aquilo começa a gerar mais raiva e o conflito começa a aumentar. Então quando eu chego de uma maneira assim, olha, quando eu chego em casa e a gente tinha combinado de que cada um podia lavar a sua louça, e quando eu chego e não tá lavada, eu me sinto um pouco triste, eu me sinto um pouco que a minha opinião não está sendo levada tão a sério. Veja como é bem diferente, né? Uma aproximação e a outra. Então aprender a usar a linguagem do eu é aqui mais um desses pontos. O quarto ponto, escolha estar no seu relacionamento todos os dias. Então a gente não tem obrigação, a gente não tem culpa de como que a coisa vai progredir, do que vai acontecer lá na frente, mas a gente tem sim a responsabilidade, diariamente ou constantemente, com alguma frequência, pensar se eu estou grato por estar nessa relação, se essa relação está me fazendo bem, e se diante de todas as escolhas que me aparecem diariamente referentes a esse relacionamento, eu pensar o porquê que eu estou escolhendo tal e tal dessas opções. Isso a gente tem responsabilidade. Então, esse relacionamento me faz bem, não é uma obrigação a gente ficar num relacionamento só porque parece, às vezes, que é o certo a ser feito, mas sim de eu conseguir entender e eu refletir o porquê que esse relacionamento me faz bem, por que eu escolho estar nesse relacionamento. Isso pode mudar bastante a maneira como você se coloca nesse relacionamento. Estando grato por alguma coisa que acontece na sua vida, você vem com muito mais alegria para aquele relacionamento. O quinto ponto aqui é: façam terapia de casal se acharem que é necessário, se acharem que precisa, e às vezes pode ser muito bom, além da gente achar que às vezes que não precisa. Então, uma terapia de casal, os principais intuitos é ajudar o casal a entender o que o outro está sentindo, a desenvolver essa comunicação entre o casal, a entender o porquê que o outro se comporta de tal maneira, o casal aprender a se ouvir e a se comunicar, a sua dor e a sua alegria um pro outro, e tentar juntos com um terapeuta, um profissional que tem essa orientação, que tem essa bagagem, esse conhecimento, tentar chegarem a uma negociação, a um objetivo em comum e por que vale a pena continuar nesse relacionamento. Tá bem, pessoal? Falando em terapia, se você quer fazer terapia para você mesmo, para você melhorar em qualquer área da sua vida, para melhorar no relacionamento também, pode fazer terapia com a Eureka. Os links estão todos aqui embaixo, tá bem? E eu espero que tenham gostado bastante desse vídeo. Um forte abraço, Lucas Rigoni, psicólogo. Qualquer coisa, deixem suas dúvidas aí nos comentários que a gente lê todos e gosta bastante dessa interação, tá bom? Nos vemos em breve. Tchau, tchau.